quantas vezes você já presenciou e já teve que vir à rua para poder denunciar fatos como esse? Olha, eu acho que desde que eu me entendo como uma mulher negra consciente, eu acho que a base da nossa militância é essa, é sempre cobrando as nossas vidas, nosso respeito pela nossa existência, sempre na batalha, na construção da nossa cidadania, sempre na luta contra o genocídio. A pauta de hoje é do genocídio da juventude negra. O racismo no Brasil é eficiente porque o Brasil parece ter escolhido como estratégia de enfrentar o racismo não falar sobre racismo. Porque a nossa cultura, a nossa tradição parece que nos ensinou que não falar de racismo é como se simplesmente o racismo desaparecesse. Então nós não falamos do racismo, ainda que o racismo seja o grande mal letal, matador do nosso povo. É um número alarmante de jovens que estão sendo mortos, segundo dados do Unicef, com base no Sistema de Informação de Morte do Ministério da Saúde. São 28 mortes de crianças e adolescentes por dia no país. O Brasil é quinto país, né, em número de homicídios de adolescentes. Um número de 59 mortes por 100 mil adolescentes, na população de crianças e adolescentes. Então, isso realmente configura um genocídio, um extermínio dessa população negra, moradora da periferia. Estamos com o genocídio da juventude negra, abrindo uma porta para as denúncias internacionais que têm sido feitas de forma esparsa, e nós pretendemos que a OAB seja esse foco de aglutinamento, de juntada de todas essas forças que estão tratando do mais importante tema brasileiro da atualidade, que é o genocídio de jovens negros. Um tema importantíssimo em que estamos abrindo essas portas para que ele esteja sendo um motivo de muita preocupação, não só do movimento negro brasileiro, mas também dos advogados do Brasil. Como abordei aqui nesse encontro bastante proveitoso, não há negros no Poder Judiciário e é preciso somar ao Poder Judiciário essa sensibilidade que só o povo negro tem para a proteção integral do seu povo. Não é à toa que nós temos o sistema penitenciário, o sistema socioeducativo, em sua grande maioria habitado pelo povo negro, porque há um processo de exclusão social através da raça. Eu falei aqui hoje um pouco sobre a perspectiva histórica do genocídio da população negra. Também falei sobre o papel do negro na ordem jurídica, né? Sobre essa construção do direito brasileiro, do direito penal, principalmente como um instrumento de domesticação, né? De contenção da população negra. Então eu trouxe esse panorama, essa perspectiva acadêmica, né, da problemática do genocídio, e falando sobre o racismo como uma coisa sistêmica, né, como algo institucional dentro da realidade brasileira, e também sobre os diversos ângulos do genocídio da população negra, né, que é um genocídio que não é apenas na perspectiva da violência física, como numa violência cultural, na desintegração da família, na desintegração da ideia de sociedade, do lazer, da cultura negra, né, que nós vemos em andamento hoje, que tem as suas raízes no Império, desde o Brasil colônia e na história brasileira. Hoje nós tivemos uma contribuição extremamente importante para discutir a questão racial no Brasil, mas não só, os muitos efeitos do racismo. Nós tivemos uma mesa diversificada, uma mesa plural, onde o racismo também pôde ser visto nas suas várias formas de atuar. E a minha fala, especificamente, foi inclusive nesse papel da eficiência do racismo no Brasil. Ou seja, como, apesar do racismo ser tão forte, tão intenso no Brasil, ele ainda consegue ser um tema tão periférico ao invés de ser um tema central. Eu acho que tudo que nós discutimos trata a respeito disso, que o racismo no Brasil ele é extremamente eficiente. Foi muito importante estar aqui no debate hoje sobre genocídio, juventude negra, e discutir aqui as recentes atuações da Defensoria no tema da segurança cidadã
no território das favelas no Rio de Janeiro, que juntamente com os movimentos populares de favelas, a gente tem procurado estabelecer no âmbito do judiciário aqui do Rio de Janeiro algumas ações inovadoras que buscam mudar as diretrizes dessa política de segurança racista que tem levado tanta violência institucional para a população negra das favelas do Rio de Janeiro. O governo brasileiro e o governo do estado do Rio de Janeiro não é diferente, ele é muito perverso na sua conduta política, porque ele empodera de uma certa forma o tráfico, porque, na verdade, quando você tira todas as condições, né, as políticas públicas não estão aí para amparar os jovens, né? O jovem tem dificuldade no seu primeiro emprego, o jovem tem dificuldade de estar na escola, se ele está na comunidade ele não tem nenhum atrativo, porque quando a gente vai no governo não existe uma equidade de políticas públicas em todas as comunidades, né? As comunidades precisam correrem muito atrás, precisam se vender politicamente para que tenha minimamente aqueles projetos que a gente sabe que são capengas, que não inclui. Há muito tempo que o estado do Rio de Janeiro, e a gente pode colocar também a prefeitura, ela tem pensado os projetos factoides nos seus gabinetes, no seu ar-condicionado para a comunidade de favela. E isso não tem incluído os jovens, e isso não tem incluído as crianças. E isso não tem motivado os jovens, e isso não tem motivado as crianças. Então, o Estado, ele empurra esse jovem para o tráfico, né? E uma vez no tráfico, uma vez ao entorno do tráfico, imediatamente esse Estado vai lá e dá cabo, matando esse jovem. A Comissão de Juventude da Câmara Municipal tem tentado fazer um diálogo muito intenso, muito aberto com a juventude da cidade do Rio de Janeiro. E assim, tem algumas coisas que a gente não pode nunca perder de vista. A compreensão do processo educacional de nossos jovens, de nossas crianças, lembrando sempre que o município ele cuida de um espaço da educação que vai até o final do ensino fundamental, portanto até o 9º ano, pega aí uma garotada até os 14, 15, 16 anos. E a nossa discussão da Comissão de Juventude da Câmara Municipal, ela visa exatamente compreender que a qualidade na educação é uma qualidade que não pode ficar presa apenas na educação, mas que ela tem que fazer uma discussão com a cultura, uma discussão com o esporte, fazer a dimensão daquilo que a gente chama de intersetorialidade. Então nós temos produzido, por exemplo, audiências públicas para tratar do tema da mobilidade de nossos jovens, porque às vezes o garoto tem a escola, mas não tem a mobilidade, como chegar na escola. Nós temos tratado da questão também daquilo que nós compreendemos como uma possibilidade de ainda mais massacrar a nossa juventude, a nossa adolescência, que é discutir abertamente o projeto de redução da maioridade penal, mas o mais importante é que a gente tem feito com a juventude um processo de que ela tenha o objetivo de protagonizar a sua história. Pensando naquela frase que eu canso de ouvir, que bandido bom é bandido morto, é que eu digo para a nossa sociedade, se hoje existe bandido de 12 a 18 anos que seria bom morto, a culpa é da nossa sociedade. E é da nossa sociedade como um todo, porque nada foi dado a este segmento. Pelo contrário, tudo lhes foi retirado. Desde a dignidade, desde a autoestima, saúde, educação, principalmente educação, e mais, tudo que lhes é passado, que lhe é transmitido transgeracionalmente, é a negatividade. É o convívio até os 12 anos com traficantes, com milicianos, com aquele espaço que já está dominado pela baixa autoestima e pelo crime. Tudo foi negado a esta juventude. Cada dia que eu ando, cada dia que eu falo com um jovem daquilo que ele é capaz, daquilo que ele pode, é o meu filho presente ali. Porque minha luta não pode acabar com a morte do meu filho, sabe? Eu acho que você mora numa comunidade, você já é julgado porque você mora numa comunidade. Você já é sentenciado, o seu jovem
A mulher que ela luta dia após dia dentro da comunidade, ela sai de madrugada para cuidar da família do próximo, ela sai de madrugada da comunidade para trabalhar em um restaurante para o próximo se alimentar com dedicação, com respeito, com carinho. Ela vai para a firma fazer serviços gerais, ela vai com respeito, com carinho, porque é dali que ela tira o pão. Mas e quem fica com os filhos dela? Quem cuida dos filhos dela? Hoje, no debate sobre o genocídio, eu vim representar a juventude, sociedade civil, e a minha fala traz uma reflexão para quais são os tipos de genocídio, quais são os desdobramentos de genocídio que a nossa juventude ela vem sofrendo. A morte como último ponto, mas os transtornos psíquicos, os transtornos de autoestima, os transtornos de ocupações de espaço e de direitos de vida, basicamente, que são os direitos para todas as pessoas, para todos os cidadãos. A gente faz essa provocação de como o Poder Judiciário ele pode, junto a políticas públicas, junto às questões de educação, cultura, arte, esporte, lazer, garantir novas atitudes, novas práticas que a gente consiga imediatamente colocar como atuação para as políticas, para a juventude negra. O Ministério Público, desde a criação do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública, ele tem se proposto a discutir a segurança pública dentro dos parâmetros da cidadania e daquilo que é tecnicamente mais racional para promover o combate à criminalidade. O que a gente tem entendido é que as operações feitas fora do contexto de uma investigação ou de uma situação de urgência, ela coloca em risco a comunidade, pessoas inocentes que não têm ligações com o crime, e muitas vezes coloca em risco o próprio policial que vai para um confronto, corre o risco de matar um inocente, corre o risco de ser morto, sem que essas operações tenham nenhuma repercussão efetiva no contexto mais amplo da segurança pública. Então, o que o Ministério Público tem feito é atuar junto às demais instituições ligadas à segurança pública para promover essa mudança de paradigma. É preciso investir em inteligência, é preciso investir em investigação e é preciso impedir que vidas humanas, normalmente vidas humanas negras, vidas humanas de pessoas que vivem nessas comunidades e que se considera quase como natural que venham a ter esse tipo de morte, sejam preservadas. E além disso, preservando a vida, a gente tem uma política de segurança pública que efetivamente dê resultados no combate à criminalidade, sobretudo a criminalidade organizada.